Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 15 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, formou-se novamente uma grande multidão em torno de Jesus. E ele disse para seus discípulos: Tenho compaixão desta multidão. Já estão há 3 dias comigo, e eles não têm nada para comer. Eu não posso despedi-los, porque muitos moram longe e desmaiarão pelo caminho. Os discípulos então perguntaram: Mas como alguém pode arrumar tantos pães para saciar esta multidão no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Jesus então pediu que todos se sentassem, tomou os pães, elevou os olhos para os céus, bendisse a Deus e depois partiu os pães e entregou aos seus discípulos para que eles distribuíssem à multidão. E o mesmo fizera com os peixinhos, após também ter erguido os olhos e bendecido. Assim todos comeram e ficaram saciados. E sobraram 7 cestos dos pães que sobraram, e ali estavam mais ou menos umas 4.000 pessoas. Depois Jesus e os seus discípulos entraram em barcas e foram para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra. E cada dia que ouvimos a palavra, ela vai suscitando sempre coisas novas em mim e também em você. Às vezes nós escutamos e não compreendemos. Às vezes os corações estão tão ocupados e a cabeça também preocupada e tão ocupada em tantas coisas que a palavra de Deus passa despercebida. E aquela água benfazeja, que tem o poder de restaurar em mim e em você a saúde e a paz, passa despercebido. Na primeira leitura de hoje, ainda continuando a refletir sobre o livro do Gênesis, hoje nós vamos então ver a desarmonia que for a consequência da tentação de Eva e de Adão. A serpente conseguiu enganar Eva mentindo para ela, porque ela disse para Eva: é verdade que o Criador proibiu vocês de comer de todos os frutos do jardim? Eva falou: não, ele proibiu somente de comer aquela árvore que está lá no centro, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente diz: não é que vocês vão morrer, não. É porque ele sabe que o dia que vocês comerem daquela árvore, vocês serão como ele, serão deuses. A beleza do fruto, a tentação da sabedoria e também a curiosidade de Eva fez com que ela então comesse do fruto e também desse ao seu marido Adão. Assim nasceu a desarmonia, assim nasceu a divisão, porque como consequência disso veio a divisão de Adão e Eva, veio a divisão de Adão e Eva com as demais criaturas e rompeu-se também a harmonia entre o ser humano e o Criador. Por isso hoje o Criador, como fazia toda a tarde, vai até o jardim do Éden para que ele coloque o paternal com Adão e Eva, onde eles filialmente escutavam e compreendiam a palavra, porque não havia medo, insegurança na presença do Criador. Mas após o pecado da desobediência e que os olhos se abriram, então eles se esconderam do Criador, porque nós somos assim realmente. Quando nós cometemos pecados, nós também nos escondemos do Criador. Alguns deixam de ir à igreja, outros deixam de participar de suas comunidades cristãs, outros já não comungam mais, e às vezes ficamos anos e anos e anos chocando esse pecado porque não temos coragem de reconhecer que pecamos. E isso vai nos apartando cada vez mais do Senhor. E isso chama-se suicídio espiritual. Passamos a não rezar, passamos a não frequentar mais as nossas comunidades cristãs, passamos a não dar mais importância às coisas de Deus porque pensamos que o nosso pecado é maior do que a graça de Deus. E assim não confiamos mais na misericórdia. Por causa disso então, o Senhor vai buscar Adão e Eva e pergunta: onde vocês estão? Estamos escondidos. E por que vocês estão escondidos? Porque nós estamos nus. Então vocês comeram do fruto que era proibido. Não, eu não comi não, foi a mulher que me obrigou a comer.
E agora vamos ver a mulher. Por que você fez isso, Eva? Ah, foi a serpente que me enganou. E a serpente não pôde acusar ninguém. Ninguém. Por causa disso, então, Adão e Eva perdem a harmonia do paraíso. Eles rompem a harmonia do paraíso por causa da liberdade deles. Porque eu e você somos livres. Somos livres para crer e para não crer. Somos livres para fazer o bem e fazer o mal. Somos livres para escolher. Mas as consequências das escolhas, nós não somos mais livres. Somos condenados às consequências. Por isso, Adão e Eva, então, perdem a dimensão do paraíso. Perde a dimensão do paraíso. No Evangelho, nós vamos encontrar Jesus com um olhar de compaixão. As pessoas vão a Jesus. Ainda hoje, as pessoas continuam indo a Jesus. As pessoas ainda querem ver Jesus, querem tocá-lo. Buscam a Ele constantemente. E Jesus, cheio de compaixão, olha com um olhar de compaixão para a multidão, coisa que os discípulos às vezes não conseguem fazer, os discípulos não. Mas Jesus olha para a multidão com um olhar de compaixão e se preocupa com eles, porque estão há 3 dias com Ele, não tem nada o que comer, e Ele não quer despedi-las com fome. Ele não quer transferir esse problema para outros. Então Ele pergunta: quantos pães tendes? 7 pães. Os discípulos, com sua impotência humana, vão perguntar: mas como podemos saciar essa multidão aqui no deserto? Não temos pães para todos. Mas eles ainda não conhecem o poder de Jesus. Eles têm 7 pães e alguns peixinhos, mas ainda não conhecem Jesus. Porque 7 pães e alguns peixinhos com a presença de Jesus é uma potência. Jesus, então, nesse momento agora vai olhar para os céus, vai suplicar a intervenção do Pai. Vai suplicar que o Pai bendiga aqueles pães e aqueles peixes e vai distribuí-los numa atitude de compaixão. Porque onde há compaixão, a solidariedade está presente. Onde há um olhar de compaixão, há possibilidade para todas as coisas. Onde há um olhar de compaixão, há uma utopia muito grande e sensibilidade social também. Por isso Jesus se compadece, multiplica os pães, todos comem e ficam saciados. E diz o nosso texto, e sobram 7 cestos daqueles pães que foram multiplicados. Todos comeram, ficaram saciados e ainda sobraram 7 cestos. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande ensinamento de Jesus para todos nós em todo o tempo é que a compaixão é que vai mover todas as coisas. Um olhar compassivo para a realidade humana faz surgir homens e mulheres que vão se envolver nas realidades gritantes, nos grandes desafios da história. E muitas vezes com a sua impotência humana, levando tão somente um bastão, porque o bastão é o sinal do poder de Deus, da graça de Deus, da obra poderosa de Deus. Mas nunca podemos nos esquecer que faz necessário que Jesus esteja conosco. Que Jesus esteja presente e que seja Jesus o ator principal de toda a ação que realizamos, porque nós somos tão só discípulos, nós somos tão só emissários dele, arautos dele. Nós não detemos o poder não é nosso, mas o grande poder que Jesus nos concede nesse dia de hoje é a capacidade de enxergarmos a realidade humana e as pessoas com um olhar de compaixão. A compaixão move os corações duros. A compaixão humaniza as religiões. E a compaixão faz as pessoas irem além do útil, além do necessário. Porque o olhar de compaixão que Jesus olha hoje é o grande olhar de Deus para a humanidade. Ele olha com compaixão, ele age com compaixão, ele transforma com compaixão. Então, que o Senhor incendeie o meu coração e incendeie o seu coração também nesse dia de hoje com um grande olhar de compaixão, com a capacidade de nos compadecermos uns pelos outros e principalmente jamais, mas jamais mesmo, fazermos do pecado o obstáculo para nos aproximarmos do Senhor. É no pecado que nós vamos reconhecer a nossa fraqueza e é também diante do pecado que nós vamos reconhecer a grande compaixão do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nos ensinou o apóstolo Paulo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.
Santos e santas de Deus, rogai por nós. Paz e bem.